Bem, pessoal, falei com vocês das massas de ar. E é importante, a partir das massas de ar, a gente entender como que fica a classificação dos climas brasileiros. Ou seja, por isso que eu estou usando a classificação de Strahler. Strahler, ele faz a classificação dos climas brasileiros a partir da influência das massas de ar. O primeiro clima que eu vou falar com vocês é o clima equatorial continental, certo? Que clima é esse? O clima da região amazônica, ou também chamado de clima tropical, equatorial ou simplesmente equatorial. Qual a característica desse clima? Eu tinha comentado com vocês que é nessa região que nós temos a formação da massa equatorial continental. Ou seja, se é a região da formação da massa equatorial continental, que é uma massa quente e úmida, por consequência, o clima também tem essas duas características. É um clima quente o ano todo e úmido o ano todo. Em algumas regiões desse clima, chega a ter chuva todos os dias. Bem, e o que mais nós vamos observar? Amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima temperaturas. A gente pode ter isso diária, mensal e anual. Na região amazônica, a amplitude térmica anual é mínima, por volta de 2. Amplitude térmica entre 2 e 3. Isso quer dizer o quê? Que a diferença entre o período de verão e o período de inverno é de mais ou menos aí 2 graus. A diferença entre as médias térmicas. Então é um clima que praticamente a gente não tem variação térmica ao longo do ano. Mantém praticamente a mesma média térmica, ou seja, quente e chuvoso o ano todo. As médias pluviométricas, elas também são altas. Normalmente acima de 2.500 milímetros de chuva por ano. Outro clima que eu vou falar para vocês é o clima tropical litorâneo, ou também conhecido como tropical úmido. Que clima é esse? O clima que afeta ou que atinge as regiões do litoral brasileiro. Então pega lá, desde o litoral nordestino, lá da ponta do Nordeste, até praticamente o sul do Brasil. E por que chamar de tropical úmido? Porque ele é afetado diretamente pelas massas de ar que vêm do Oceano Atlântico, ou seja, a massa equatorial atlântica e a massa tropical atlântica. O que nós vamos perceber? Esse clima tem chuvas bem distribuídas o ano todo, pela influência das massas de ar. Porém, nós vamos ter uma variação. No período de verão, o volume de chuvas ele é um pouco menor. E no período de inverno, o volume maior. Por que acontece essa diferença? No período de verão, a gente tem basicamente a atuação das duas massas atlânticas, no caso a tropical e a equatorial atlânticas. Como essa área é uma região que nós vamos ter várias barreiras de relevo, em especial aí no sudeste, um pedacinho do sul, chegando até um pedaço do nordeste, né? Bem a porção mais ao sul do nordeste, a Serra do Mar. E no nordeste, lá em cima, o Planalto da Borborema, essas áreas vão ser marcadas pelo que a gente chama de chuvas orográficas, ou seja, é aquela chuva marcada quando a massa de ar vem, ela tende a ultrapassar a barreira de relevo. E para ela ultrapassar, ela vai ter de subir. Então, à medida que essa massa está subindo, nós vamos ter condensação da umidade presente nessa massa e, consequentemente, chuvas. No período de inverno, nós temos o aumento da força da massa polar atlântica. Então, a massa polar atlântica sobe pelo litoral e, à medida que ela está subindo, ela se choca com as duas massas quentes, quer dizer, que é a tropical atlântica e a equatorial atlântica. Nesse momento em que há o choque dessas duas massas, nós temos um outro tipo de chuva, que é a chuva frontal. Qual a característica desse clima? Médias térmicas por volta aí dos entre 20 e 25 graus. E chuvas, a média pluviométrica por volta aí dos 2.500 a 3.000 milímetros. Em algumas áreas até semelhante ao clima equatorial. Outro clima que eu preciso falar com vocês é o clima alternadamente seco e úmido, ou simplesmente tropical típico, ou alguns autores também chamam ele de tropical semi-úmido. Esse clima é aquele que nós vamos ter um período seco, de estiagem, e um período chuvoso. É o clima que vai afetar lá o centro-oeste brasileiro, uma boa parte de Minas Gerais, partes do norte do Brasil e nordeste brasileiro. Só chamar a atenção, nossa região está na zona de transição. Então nós temos áreas que têm bem característico esse clima alternadamente seco e úmido, e outros que já têm mais tendências próximas ao clima semiárido, que eu vou referenciar daqui um pouco. Com relação
especificamente a esse clima, ele tem a sazonalidade. O que é isso? Sazonal quer dizer que um período seco e um período chuvoso. Mesmo tendo essa sazonalidade, não quer dizer que é um clima seco, ou seja, um clima que tem médias pluviométricas muito baixas. As médias desse clima variam em torno de 1.200 a 1.500 milímetros. E uma coisa importante para vocês entenderem essa característica climática é que as chuvas que chegam a esse clima, a maior parte delas tiram a sua umidade lá da Amazônia. Ou seja, o que eu quero falar com vocês? Que a massa equatorial continental formada lá na Amazônia, nesse momento, ela vem, se desloca, especificamente no período de verão, e chega até essas regiões de clima tropical típico. As médias térmicas dessa região variam em torno de 26, 27, podem chegar em alguns períodos até 30 graus. Depois de ter falado com vocês do clima tropical alternadamente seco e úmido, temos de falar nesse momento do clima semiárido. E alguns autores falam que esse clima tem essa característica, ou seja, um clima mais tendendo a seco. Comentei com vocês do clima alternadamente seco e úmido, que o volume de chuvas varia ali em torno de 1.200 a 1.500 milímetros. Pois é, o clima semiárido que afeta a região nordestina, que atinge a região nordestina, a média pluviométrica em boa parte dessa região é inferior a 700 milímetros. Bem, é um clima que está mais próximo a clima árido, ou seja, desértico, do que, por exemplo, um clima úmido. E por que esse clima tem essa característica? Comentei com vocês no clima tropical úmido, ou seja, no litoral, que no litoral nordestino nós temos uma barreira de relevo chamada Planalto da Borborema. Então, do lado leste desse planalto, ou seja, na face dele voltado para o mar, a gente tem chuvas orográficas. E a face dele voltada para o continente, que é a face oeste, nós já não vamos ter praticamente chuvas. Por quê? A massa de ar que vem do oceano, nesse caso, e principalmente a massa equatorial atlântica, quando ela bate nessa barreira de relevo e ela sobe para ultrapassar essa barreira, ela perde sua umidade. Então ela chega no interior do território brasileiro, especificamente no sertão nordestino, com baixa umidade. Isso faz com que gere naquela região um bolsão de ar seco, impedindo a chegada de outras massas de ar. Nós só vamos ter chuvas nesse clima naquele momento ali em que a massa equatorial continental, vindo lá da Amazônia, ela consegue ter força para chegar ali e vencer esse bolsão de ar quente. Esse bolsão de ar quente e seco. Que período é esse? Normalmente entre março, abril e maio. Então, esse clima, as chuvas são nesse período. Quais são as médias térmicas? Médias térmicas por volta de 28, 29, 30 graus, médias térmicas mais altas. Um clima mais seco, certo? E amplitude térmica também consideravelmente reduzida. O penúltimo clima que eu vou falar com vocês é o clima tropical de altitude. Bem parecido com o clima alternadamente seco e úmido, ou seja, o tropical típico. Qual que é a principal diferença do tropical de altitude para o tropical típico? Está relacionada às temperaturas. O tropical de altitude ele vai afetar a região da Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, uma parte da Serra do Mar, por exemplo, Petrópolis é uma região de clima tropical de altitude, Campos do Jordão é uma região de tropical de altitude, Monte Verde, no sul de Minas Gerais. Então, essas áreas têm como característica esse clima. Basicamente, a quantidade de chuvas vai ser bem semelhante ao clima tropical continental, ou seja, tropical típico ou tropical alternadamente seco e úmido. E o que vai alterar são as médias térmicas. Nesse clima, são médias mais baixas. O último clima que eu vou trabalhar com vocês é o clima subtropical. Que clima é esse? Afeta aquelas regiões que estão abaixo do Trópico de Capricórnio. Resumindo, são áreas, não são mais áreas intertropicais que ficam entre os trópicos, mas sim após os trópicos. Esse clima a gente chama de um clima de transição. Ele não chega a ser um clima tropical, não é? Quente, praticamente o ano todo e tal, mas ele não chega a ser um clima temperado. Ele é um meio termo. É uma das poucas áreas do Brasil onde nós temos neves. E mesmo assim, alguns curtos períodos no ano. Não é o ano todo. E mesmo quando a gente fala inverno nessa região, não chega a ser um inverno frio, com
inverno rigoroso, com temperaturas lá abaixo dos -10, -20 graus. Normalmente a variação de temperatura, as temperaturas baixas têm temperaturas negativas, mas em média de -10 graus ou um pouco mais quente, -5, varia ali por volta dos próximos ao 0 grau. Qual a característica desse clima? É uma região que é afetado grandemente pela massa polar atlântica. Então, durante o período de verão, o que nós vamos perceber? Comentei com vocês, a massa polar atlântica é uma massa fria, mas também úmida. Então, durante o período de verão, a gente vai ter a subida da massa polar atlântica, ela vai se chocar com as massas quentes que já estão ali naquela região, principalmente a massa tropical continental. E nesse momento, o que nós vamos ter? Chuvas. Durante o período de inverno, a massa polar atlântica ganha mais força ainda. Então, o que nós vamos ter? Queda de temperatura, chuvas. Se a temperatura cai demais, nós podemos ter geadas, né? Neve em alguns pontos daquela região, certo? Características principais: médias pluviométricas entre 2.000 e 2.500 milímetros. Então, é uma região que tem chuvas bem distribuídas o ano todo e um volume considerável. Segunda característica: médias térmicas. Médias térmicas durante o verão são consideravelmente altas. Nós podemos ter temperaturas nessas áreas aí chegando a 40 graus, por exemplo, temperaturas máximas durante o dia, no verão. Só que no inverno a gente tem temperaturas negativas. Então, como que vai ser a variação de temperatura? Média térmica anual por volta de 15 graus, 14 graus. Então, no período de inverno isso aí baixa, no período de verão isso sobe.